Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso e também do canal do Ricardo Rous, o nosso resumo da semana, oportunidade na qual você fica bem informado sobre tudo o que aconteceu na política nacional e internacional. Ricardo, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Danilo. Sempre um prazer imenso estar aqui no Política do Bom Senso e no canal do Ricardo Rous. Estranho Exatamente. falar na terceira pessoa, né? E Mas no de meu fato, canal assim. aqui na internet, galera. Então, antes de começar, você deve ter percebido aí que a gente não fez aí dois Políticas do Bom Senso, dois do Ricardo Rous, dois resumos da semana. Eu, infelizmente, fui pego aí e entrei na estatística da dengue, Do do Presidengue. Presidengue. Eu posso dizer para vocês que não é nada legal, tá? A ponto de chegar assim, ah, vamos gravar, vamos, e chegar na hora a febre alta e não ter condição. Então, se você tem condição de pagar pela vacina, vá se vacinar. Por que eu disse condição? Porque, infelizmente, a vacina não é para todos, né? Então, se você também está elegível a tomar a vacina no sistema SUS, não perca a sua oportunidade, não vá titubear. Toma, porque eu fui pego e eu posso dizer para vocês que não é nada legal. E a rede privada de atendimento também está. Fiquei 7 horas esperando. Nossa. Então você imagina aí como que está também o sistema SUS, não deve ser brincadeira. Então, se você tem a oportunidade de se livrar disso, se livre. Por conta disso, é a explicação por qual nós não tivemos aí dois resumos da semana. Estamos aqui hoje. Exatamente. O importante é que voltamos. Mas eu escolhi uma semana infeliz para voltar, Ricardo, porque só tinha uma notícia praticamente que monopolizou a política nacional, e eu posso dizer até que internacional também, que repercutiu bastante. Tanto que ela aconteceu tecnicamente no sábado, que era resumo da semana passada, mas que toda a repercussão, todo o barulho aconteceu nessa semana, por isso que ela vai ficar para essa semana e abrir as notícias que valem a pena repercutir. Vocês já estão vendo aqui atrás o perfil do meu excelentíssimo senhor professor lá do Mackenzie, que eu tive a honra de tê-lo como professor, que infelizmente talvez não tenha lido o próprio manual de direito constitucional. Mas enfim, o senhor Alexandre de Moraes publicou no Twitter, ou o X, sobre o Ricardo Lewandowski, que foi ministro, dando congratulações a ele como ministro. E na semana passada teve um tal de Twitter File Brasil, né? E foi um vazamento de informações dizendo que o TSE pedia algumas coisas, vamos dizer assim, um pouco condenáveis para o Twitter Brasil, como diminuir o alcance de determinadas pessoas, de algumas hashtags, enfim. Depois desse vazamento, nessa publicação que eu disse do ministro Alexandre de Moraes, Elon Musk, o dono do Twitter, e dizem por aí que todo usuário do Twitter vê as publicações do Elon Musk, então ele tem um alcance certamente artificial aí, forçado, mas vê, né? Todo mundo, então, posso dizer aí, alguns bilhões de usuários receberam a seguinte informação aqui. Eu coloquei o perfil aqui, não está mais dentre os twitters aqui, tweets do Alexandre de Moraes, o tal tweet, mas o print é eterno na internet. Né? Como eu disse, ele congratulava o Ricardo Lewandowski aqui pelo cargo de ministro de Justiça, e embaixo o Elon Musk colocou aqui, por que vocês exigem tanta censura no Brasil? E aí, como vocês podem imaginar, pum, falou de política, falou de Twitter, é a combinação perfeita para ser um rastilho de pólvora. Tem muita coisa para eu falar, eu vou falando aqui. Ó. Se Vai você quiser fazer falando que qualquer isso. Eu tô esperando intervenção, você fazer esse resumão aí fique à pra... vontade. E aí, logo em seguida, todo mundo começou a falar. Isso é só um resultado da desregulamentação das redes sociais. É necessário que haja imediata regulação das redes sociais. O PL 2630, blá e blá e blá. Toda aquela conversa lá que logo vou falar para vocês que é uma manipulação porque existe regulamentação, tá? Mas, enfim, defendiam que precisava imediatamente que fosse regulamentado. O Humberto Costa, que ele é senador do PT pelo Pernambuco, foi um dos que pediram aqui a regulamentação imediata das redes sociais, e também o STF dizendo que, se não for aí da casa vizinha, nós faremos a regulamentação aqui propriamente, que é julgar o artigo 18 do Marco Civil da Internet. Arthur Lira também aqui tinha dito que não ia mais julgar
não ia botar em votação o PL 2630, porque ele entende que foi polemizado demais, então a chance dele não ir para frente é grande. O que eu acho um absurdo, porque se a chance dele ir para frente, ele não ir para frente é grande, põe em votação. Se for rechaçado, é um sinal de que o Congresso Nacional não quer que aquele assunto seja regulamentado. Mas, enfim, ele entendeu que era bom construir um grupo de trabalho para que os deputados, então, fizessem uma nova proposta e submetessem a análise do poder legislativo. Essa semana também nós tivemos no Senado uma audiência pública, no qual o Senado recebeu, vou tirar o som aqui, mas que recebeu Michael Schellenberger, que foi um dos jornalistas que fez essa exposição do Twitter Files, falando justamente do cerceamento de defesa, cerceamento da liberdade de expressão aqui no Brasil. Enfim, foi uma semana bem conturbada. O Lula falou que o cara nunca plantou um pé de mato aqui no Brasil, vem falar, atacar a soberania brasileira. Foi um assunto que praticamente monopolizou o início da nossa política. E aqui eu digo que quando alguém fala que é uma questão não regulamentada e precisa regulamentar imediatamente, ele está sendo muito esperto em manipular você. Por quê? Aqui eu estou com o Marco Civil da Internet e eu vou procurar o artigo 18. Na verdade, o 21, para vocês verem que não é bem assim, não é bagunça. Olha aqui, o artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos seus participantes, de imagens, vídeos e outros conteúdos, após o recebimento da notificação, ou seja, diagnosticou que tem alguma coisa errada? Algum conteúdo que viole a intimidade ou direitos de terceiros? O Twitter, o Google, o Instagram, o Meta, vai receber uma notificação da autoridade judicial. Ele suspendeu, acabou a responsabilidade dele, está resolvido. Caso ele não suspenda, aí sim ele é responsabilizado. E aí você vem falar que não existe regulamentação do serviço de internet? Pegar essa tua pausa, Daniel, Pelo amor de Deus. tua fala, mas de fato acabou. Comentar isso. Eu estava esperando você fazer um checklist geral aí, que realmente esse assunto rendeu, está rendendo. Esse assunto vai render por bastante tempo, pessoal. Então, tem aqui o seguinte, primeiro ponto, um comentário do homem, um dos, talvez o mais rico do planeta nesse momento, essa lista vai mudando, e proprietário do X, antigo Twitter, que respondeu uma postagem do Alexandre de Moraes, questionando ele. E aí começa o processo. Quando vazou esses Twitter files aqui, mostrou que no período eleitoral, cujo presidente do TSE era Alexandre de Moraes, vários pedidos foram feitos ao Twitter sem necessariamente ter o devido processo legal. Ok? Então, pedidos que o que a justiça diz é, se tem um conteúdo inapropriado, eu vou chamar de inapropriado uma palavra mais leve, um conteúdo criminoso, qualquer coisa parecida com isso, há uma decisão judicial encaminhada à plataforma XYZ, seja o X, seja o Meta, seja qual for, e essa plataforma tem que tirar do ar. Não tirou do ar, ela é corresponsável por isso, ok? Porém, na época das eleições, o que parece que esse arquivo vem trazendo, vem revelando, é que não era necessariamente desta forma. Uma decisão judicial formal pedindo para o X fazer determinadas coisas. Eles pediam para tirar perfis de pessoas, de jornalistas conhecidos, de políticos conhecidos, para diminuir o alcance de hashtags, que aí já começa a ser bastante bizarro, porque eu quero derrubar o perfil de um político. Ser político ou não, não interessa. Cometeu algum tipo de crime, vamos lá, fez uma divulgação de algo errado, tem que ser banido mesmo. Tem que levar na cabeça. Independente do partido político, se é político, se é cidadão comum, se não é. Mas parece que não era bem isso, não eram fundamentadas esses pedidos ao Twitter. Isso que gerou uma estranheza da direção do Twitter mais recente, pós a era de Elon Musk, ok? Quando o dono do Twitter, dono do X agora, né, que a gente está tão Posso fazer uma pequena anotação? Por favor. A ordem tem que conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material. Ou seja,
o Twitter que o Ricardo, o tweet que o Ricardo fez no dia tal, hora tal, fala que tem que ter golpe. Então Exato. esse é um tweet criminoso. Muitas das divulgações diziam que não tinha essa identificação, só falava suspeita o Ricardo. Por quê? Porque ele é antidemocrático. Exato. E aí que o dono do X, o Musk, alega que ele não respeitar, entre aspas, o primeiro ponto é que na época da Justiça Eleitoral foram suspensos alguns desses perfis, tá? Ponto. O que ele está questionando agora, que foi o que ele colocou, por que o Alexandre de Moraes demanda de tanta censura no Brasil, e começou a mostrar que essa censura não estava devidamente fundamentada. Então, que ele não respeitar essa ordem é que faz ele cumprir a lei. Porque a legislação está dizendo, você tem que me apresentar exatamente o porquê que você quer que eu tire esse perfil. Parece que havia um pedido aí, entre aspas, informal, para que sequer revelasse que era um pedido de Alexandre de Moraes. Era para fazer violação dos termos e condições do Twitter. Enfim, tem muito disse-me-disse nesse processo. Alexandre de Moraes não gostou e fez um despacho, uma decisão, incluindo o Elon Musk, no inquérito das milícias digitais. E eu li o despacho do Alexandre de Moraes. Logo no começo, ele já derruba por terra a lógica do 2630. Na largada, no primeiro parágrafo do despacho do Alexandre de Moraes. Porque ele fala assim, a internet no Brasil é regulada, é regulamentada através da Lei X, que é o Marco Civil da Internet. Aí você desce mais um pouquinho no despacho dele, ele colocou em letras garrafais, em caixa alta, para quem é de TI, a internet no Brasil não é terra de ninguém. E eu concordo plenamente com isso. Inclusive, justamente por não ser terra de ninguém, que é necessário que se cumpra o devido processo legal. Perfeito. Que é necessário que dentro do despacho do ministro, uma solicitação para qualquer rede social, aqui a gente não está falando do X, o X veio a público falar o que está acontecendo. Mas muito provavelmente, na minha opinião, isso aconteceu com outras redes sociais, que talvez só não estejam falando. Mas se houve esta informalidade, esta quebra de decoro, como a galera da política gosta de chamar, com o X, com o X, deve ter acontecido com o Instagram, deve ter acontecido com o YouTube, deve ter acontecido. Eu quero imaginar assim, ok? Então vamos lá. O grande oba-oba, a grande narrativa que está se criando agora é o Elon Musk é um bilionário mimado que veio ferir a soberania do Brasil e o X deve respeitar as regras do Brasil. Primeiro lugar, em nenhum momento, até agora, foi desrespeitada a regra nenhuma no Brasil. Até agora eu não vi o X desrespeitar. Porque eu vi sim Latiu dizendo que vai fazer. Isso, dizendo que vai fazer, dizendo que vai devolver perfil, dizendo que vai reabilitar, porque não concorda com isso. Mas até agora não aconteceu. Ok? Então não há nenhum descumprimento. Qualquer cidadão pode falar sobre qualquer cidadão. Quantas vezes já não vi o próprio presidente da República do Brasil falar sobre e na minha opinião até ferir muitas vezes a soberania dos Estados Unidos, chamando de imperialista, de não sei o quê, de não sei aonde, assim como outras nações, como recentemente fez com Israel, inclusive, na minha opinião, ultrapassando até os limites das relações internacionais na fala dele. Uma fala bastante complexa na hora quando ele compara os ataques que Israel fez em sua defesa com Hitler, com o nazismo. Inclusive a fala está aqui no canal, se você quiser ver, está lá a íntegra, para não dizer que foi nós que interpretamos errado. Enfim, então tem toda uma celeuma ainda. Não vi o Elon Musk descumprir nada. Eu concordo que toda empresa que esteja no Brasil tem que cumprir as regras brasileiras. Sim, porém, quando essa norma ou esse jeitinho que foi dado para poder se comunicar com as plataformas, ele não condiz com a lei brasileira, aí sim a gente tem uma discussão ampla. E acho que no Brasil, muitos de nós estamos tendo a nossa voz cerceada. E vocês sabem muito bem do que nós estamos falando aqui. Não se fala mais tudo o que quer do jeito que quer aqui no Brasil, não. Eu não estou falando de crime, não, gente. Estou falando de opinião mesmo. Estou falando de criticar determinadas instituições. A gente, às vezes, aqui até vai além. Então, às vezes, é bom, sim, ter alguém de fora que possa falar, que esteja numa condição diferenciada para poder colocar o dedo na cara de quem tem que colocar e falar o que tem que falar. A gente aqui vai falando do mesmo jeito. Enfim, aqui nesse ponto do Arthur Lira, eu achei, Danilo, eu acho o Arthur Lira, apesar de todos os defeitos que eu acho que essa galera mais centrão, esses políticos mais tradicionais, essa velha política tem, o Arthur Lira
eu acho que ele tem uma virtude, que ele é um articulador, ele é um político de experiência, vamos assim dizer. Não tinha. O 2630, eu sou contra, tá? Não tem mais espaço para censura no Brasil. E acho que o grande problema do 2630 era esse. Já começou com essa história de temos que criar um órgão governamental que vai dizer a verdade, vai dizer o que não é verdade. Censura não dá. Já estava natimorto o 2630, graças, inclusive, a um movimento aqui no próprio Política do Bom Senso. Por várias vezes eu vi o Danilo falar, e algumas vezes eu também falei, contrário a esse projeto. Então, ele já estava morto. A relatoria do 2630 está com um comunista, Orlando Silva. Não tinha a menor possibilidade da gente ter um comunista do nível do Orlando Silva, comuna, só tem os dois braços esquerdos e os dois pés esquerdos, tocar um projeto desse. Um projeto que trata de liberdade de expressão das pessoas. É inadmissível. O Lira, com a sensibilidade dele, entendeu que esse projeto morreu, enterrou o projeto. O projeto não vai mais para lugar nenhum, arquivado. Agora, o que o Lira falou, que é discutível, e talvez a gente possa aqui ter um espaço para discussão, na minha opinião, Danilo, é o seguinte: eu acho, é a minha opinião, que eu acho que facilitaria muito a vida de muitos processos aí. O cidadão quer ter uma conta na rede social, seja ela qual for, coloque o seu CPF, se identifique. Porque hoje você pode criar uma conta numa rede social sem a necessidade de se identificar, nem ter um CPF, nem ter um CNPJ. E aí você tem um problema, porque se cria um universo gigantesco de perfis falsos, perfis que não têm nenhuma responsabilização, e nesses perfis, seja pessoas da esquerda, da extrema esquerda, e até vezes um ou outro maluco da extrema direita, vai lá e coloca um monte de bobagem nesses perfis. E aí você tem problema, porque você não consegue responsabilizar essa pessoa. Porque, para mim, a identificação dessa pessoa, para você punir, caso ela tenha cometido um crime ali. Ok? Porque, para mim, as redes sociais nada mais são do que uma extensão da nossa vida. Ok? Então, se você comete um crime de injúria, um crime de difamação, ou qualquer coisa parecida com essa, ou crimes piores, eu não quero entrar em crimes piores, porque aí estamos todos juntos no mesmo barco, né? Um racismo ou outros crimes assim. Não. Estamos nessa coisa mais da injúria, da difamação. Se você comete esse crime aqui, na praça pública real, você é punido. A pessoa, se eu falo alguma coisa pro Danilo aqui, ele no caso do Danilo, ainda mais que é advogado, que é na hora. Mas se eu falar alguma coisa para ele aqui que ele entenda que é uma ofensa, ele me processa e vai buscar os direitos dele na justiça. Na praça pública virtual, a nova praça pública, na minha opinião, que são as redes sociais, também tem que ter essa identificação das pessoas para que você, caso alguém fale alguma coisa do Danilo que ele não goste, ele possa ir naquele perfil e identificar. Hoje as pessoas se escondem atrás de um anonimato porque é muito fácil criar um perfil nas redes sociais. Eu, particularmente, acho que essa discussão de uma identificação é ok. Agora, de novo, nada que chegue próximo a cercear nenhum direito de liberdade de expressão nosso. Nada disso. Agora, essa identificação que talvez nem precisasse de um projeto de lei, tá? Talvez por uma própria uma portaria qualquer dizer que nas redes sociais no Brasil é obrigatória a necessidade de uma identificação. Não sei se pode ou não ser via projeto de lei, agora de cabeça não consegui processar, mas no pior dos casos, então um TL que diga isso. Para que então as redes sociais se adequem, dá um prazo, as contas que tiverem lá sem CPF, CNPJ vão cair e acabou a conversa. Daqui para frente, você é responsável por aquilo que você publica nas redes sociais, caso seja necessário uma retaliação. Então, eu acho que o Lira foi esperto e agora a discussão vai acontecer no Congresso, que é o lugar onde ela deve acontecer, e nós todos vamos estar em cima, participando, espero eu, que das audiências públicas que vão acontecer. O senador Humberto Costa aqui com relação às redes sociais deveriam imediatamente ser regulamentadas. É só um oportunismo do senador, porque essa galera quer mesmo calar a boca da internet, porque é mais fácil controlar 4, 5, 6 grandes famílias que detêm aqui as redes de comunicação no Brasil do que toda a internet. Para poder ter alguma chance nas redes sociais é só censurando. Então é um oportunismo dele que eu acho que não vai ter espaço, porque tem muita gente de olho em cima desses projetos que podem tirar a nossa liberdade. A questão do STF, que anunciou que julgará o marco civil da internet, aqui é outro perigo, na minha opinião. Porque a gente sabe que existe uma certa proximidade, eu vou chamar assim, entre o judiciário brasileiro, em especial a Suprema Corte brasileira, e o Poder Executivo brasileiro do atual governo. Então, se eles não estão conseguindo ir pelo Congresso, que é onde se discute leis e tal,
talvez eles queiram pegar esse atalho do STF aqui, Danilo. Uhum. E de algum jeito, aqui no Brasil, nos últimos tempos, a gente tem visto de tudo, né, gente? Vocês sabem que a coisa tá complicada. Aqui a coisa tá complicada. Então pode ser que eles peguem, acho que a gente tem que ficar de olho aqui, em especial o próprio Congresso Nacional. Senado que realizou audiência pública para o Twitter legal, trouxe quem tem que trazer, quem teve contato com esses arquivos, quem estava diretamente ligado ao Twitter e que pode falar sobre o que eu acho que, inclusive, o Senado devia convocar as outras redes sociais também. Dá uma apertada nessa galera aí, porque eles não estão falando voluntariamente, mas vai que sobre juramento fala. Não sei. Apesar de que na audiência pública não tem juramento nenhum. Enfim, e aqui no final, como você já disse, acho que é bem relevante a gente falar, já é regulada as redes sociais no Brasil. Tanto que o Alexandre de Moraes colocou na largada. Tanto que ele colocou no primeiro parágrafo da decisão dele. Aqui no Brasil não é terra de ninguém a internet. Então, vamos seguir. Aproveitando aqui a relação do 2630, por que eu classifico ele como pede da censura? Aqui você pode ver que o provedor não será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiro. De novo, exceto se, após ordem judicial, tá sempre aqui, ó, não tomar as providências para que o conteúdo seja extirpado. O 2630 ia mudar isso, ia colocar que ele é corresponsável com os conteúdos gerados por terceiros. Então você imagina o que iria acontecer com canais como o meu, como o do Ricardo, que fala sobre política. O Google ia olhar e falar, esse assunto aí não é legal. Eu não gostaria de correr o risco, olha a ideia, ele não falou que eu divulgo fake news, nem é nada. Ele falou, mas eu não gostaria de correr o risco de ser condenado por alguma fala sua. O que você acha que ia acontecer? O canal ia ser colocado num limbo que ninguém ia achar, junto com outros canais que discutem política, principalmente que não estão alinhados com o governo atual, e, consequentemente, seríamos calados. Sem ordem judicial, sem nada. Não houve uma censura direta, assim, como era no regime militar, que alguém ia entrar aqui, quebrar, bater na nossa cabeça, falar, não publique mais. Não é dessa forma, é uma censura nova, diferente. E por esse motivo que eu acho que não deveria passar. Não estou falando que não tem espaço para você aperfeiçoar. O Ricardo comentou aqui a questão da identificação do post. Sempre tem como você aumentar a regulamentação de forma a deixar mais eficiente. Mas o 2630 não fazia nada disso, e eu desafio você que pensa contrário, colocar aqui, precisa de regulamentação. Tá, então explica aqui embaixo qual é o seu ponto de vista, o que, por exemplo, o 2630 traria de bom. E Danilo, só para finalizar, que esse assunto ele realmente é extenso, ele rende muito tempo. O que é ou não é efetivamente a chamada notícia falsa? Porque existe muito caminho aqui. Tem aquilo que é ofensivo, aquilo que é criminoso, e a gente nem está falando disso, porque isso a própria legislação já pune, já bane e tal. A gente está falando de uma linha limítrofe. Eu vou dar um exemplo para vocês, pegando sempre a metáfora do futebol. Quem é que nos acompanha aqui, que é palmeirense, vai morrer de pé junto dizendo que o Palmeiras tem um título mundial que lhe foi dado lá em não sei quanto, em função de tal um universo X, que é a opinião dele. Se tem alguém aqui que nos acompanha que não é palmeirense, todo o resto que não é palmeirense, vai dizer que isso não é verdade. Que esse título que o Palmeiras diz ter mundial, que é lá em mil não sei quanto, de decisão não sei de quem, de não sei aonde que ninguém sabe, nunca aconteceu. Então, se um palmeirense põe na rede dele que é campeão mundial, que espalha, isso é verdade ou é mentira? Entende? É a opinião dele, ele vai decidir de acordo com a opinião emocional dele. Para ele é verdade, para ele essa notícia de que eles têm o primeiro título mundial é um fato. Para toda a sociedade que não torce para o Palmeiras, em especial os esportistas, né, que torce e tal, mais acalorados, vão dizer que não, que isso é mentira, que isso é uma notícia falsa. Então é muito, muito complicado. Recentemente a gente teve aqui a final do Campeonato Paulista em São Paulo. E eu sou santista, inclusive estou triste porque meu time perdeu. Mas ok, não quero entrar nessa questão. Santos e Palmeiras. O primeiro gol do Palmeiras foi um tiro de meta que o goleiro cobrou com a bola em andamento. E quando isso não poderia resultar no resultado final gol, que foi um pênalti
que o juiz não deu, depois chamou o VAR deu e ele deu o pênalti. Só que o VAR diz que não é competência do VAR analisar a bola rolando lá do tiro de meta, que foi dado com a bola rolando. Então tem um regramento diferente. E aí, ou seja, o pênalti valeu ou não valeu? Para mim, que sou santista, foi roubado. Se tu perguntar para um palmeirense, que não é o caso do Danilo, mas para qualquer outro palmeirense, ele vai dizer, não foi roubado. O VAR não tinha essa responsabilidade. Então, de novo, se eu disser que o Palmeiras roubou o Santos é uma notícia falsa ou eu estou dando o meu ponto de vista? No final do Paulistão, isso? Na final do Paulistão aconteceu essa palhaçada. Você conversa com o corintiano e fala, não, foi roubado. O palmeirense vai dizer, não era do VAR, não tinha que ter analisado lá. O VAR analisou o pênalti e não o início do pênalti. No fim do dia, são interpretações de fatos que não são mentira, só tem visões diferentes sobre o mesmo ponto. Você entende como é muito difícil você criar um órgão governamental controlado por um governo X, aí não X do Rex, né? Governo canhoto, para dizer o que é verdade, o que é mentira que está falando. O que o Danilo trouxe como exemplo aqui é muita verdade. A maioria dos canais que falam de política vão para um limbo, se é que não vão ser censurados previamente na largada. Então é bem complicado isso aqui. Agora, tem espaço para a gente poder aperfeiçoar e identificar as pessoas. Eu sugiro que essa identificação individual com o CPF obrigatoriamente ou o CNPJ, quando for o caso, obrigatoriamente, vai trazer uma tranquilidade maior, na minha opinião, nas redes. Porque aí a pessoa sabendo que o CPF dela tá lá, ela vai ter uma preocupação maior antes dela falar um monte de bobagem. E outra questão também é, uma vez que teve esse órgão que diz o que é verdade ou não, provavelmente ele não vai bater em todo mundo. Nós tivemos aí, por exemplo, o Lula falando que foram 12 milhões de mortos, de crianças mortas, mulheres e crianças mortas em Gaza, sendo que a população de Gaza não chega a tudo a isso. E aí, nesse caso aí, ele seria denunciado, né? É uma questão que eu, por exemplo, defendo a liberdade de expressão plena, mas eu sei que é difícil defender, porque sempre vem o caso do extremo do cara do bigodinho lá de 1939. Né? Sempre vem isso aí. É difícil defender isso. Mas eu vejo com muitos outros problemas defender essa regulamentação, porque a questão é quem vai defender, quem vai regulamentar, quem vai dizer o que é, o que não é. Aí sempre a gente está num cenário muito ruim, que diga-se passagem, nessas minhas dengues da vida, que eu ia para o pronto-socorro, eu comecei a ler o 1984. E falei, caracas, velho, tá acontecendo exatamente o que está sendo narrado aqui, o Ministério da Verdade, a alteração da língua, que tem certos termos que você não pode falar, vigilância eterna. Difícil. Tá difícil. Bem, como eu disse, o assunto é bem longo, daria para falar só sobre isso aqui durante muito tempo. A liberdade de expressão em si, o tema, também daria um vídeo inteiro, mas eu acho que vale a pena aí a gente... Daria 2. Essa da liberdade daria 2. Só quem pode falar e quem não pode falar, daria 2. Porque tem gente que bate na mulher aí e ninguém fala nada. Verdade. Teve aí... Esse seria um caso que a gente ia falar no resumo da semana passada, mas a dengue não impediu. Então. Mas o filho do Lula está sendo acusado de agredir a esposa. Não sei já se ex agora. Né? Mas a ex ou esposa, não sei qual que é o regulamento deles lá, ela o acusou de violência verbal, e não sei se chegou até física. Parece que teve uma cotovelada, teve física também. Mas foi o suficiente da juíza dar medida protetiva. Então teve algum indício de que, de fato, aconteceu uma violência e, infelizmente, nós não tivemos uma repercussão como se espera num caso de violência doméstica. Eu acho que nós não tivemos repercussão nenhuma. Você não viu em quase nenhum veículo de mídia, não teve artista lá, ninguém larga a mão de ninguém. Acho que largaram a mão da mulher, a mulher está sozinha aí agora, abandonada no processo. Ela e a juíza e algumas pessoas próximas. Ou seja, a gente vê que tem coisas no Brasil que você pode fazer, não deveria, porque é crime, mas faz se você estiver do lado certo, do lado esquerdo, hoje. E outras que você não pode fazer mesmo que seja verdade absoluta, porque você está do lado errado. Então é triste e difícil. Esse negócio é difícil. Difícil. Sigamos. Isso, sigamos, porque, como eu disse, esse assunto dá muito pano para manga. E existem outras notícias aqui que aconteceram. Como eu disse, essa foi a notícia da semana. Não sou idiota para fingir que não aconteceu. Mas outras também aconteceram que eu acho que vale a pena a gente mencionar. São bem rapidinhas todas as outras, né? Essa daí foi a grande, mas vamos seguir. Nós tivemos na terça-feira o projeto de lei que o governo federal apresentou para regulamentar
a questão de motoristas por aplicativo e entregas, né? Parece que esse projeto não foi muito bem recepcionado pela categoria, porque impunha, por exemplo, uma quantidade limite de horas de trabalho, né? Eu sou autônomo, eu posso trabalhar o quanto eu quiser até a minha exaustão, como eu posso no dia seguinte não trabalhar nada, tá? Não fico romantizando dizendo que é lindo, eu adoraria ser entregador. Tá? Não venho romantizando, não. Mas a parte do autônomo tem essa parte boa. Eu trabalho o quanto eu quiser. O PL colocou uma carga máxima de horas trabalhadas por dia. E também colocou uma remuneração mínima para que, se você trabalhar aquela carga máxima, todos os dias bonitinho, você vai receber um salário mínimo no final do mês. Contribuição previdenciária e filiação aos sindicatos. E o governo retirou de pauta dessa semana esse PL que iria ser votado, e normalmente se retira de pauta quando vai dar ruim. Certo, Ricardo? Certo, isso. Só ajustando, retirou de pauta. O projeto tinha um pedido do governo de urgência para votação. É essa urgência que foi tirada de pauta. Uhum. Então, o pedido de urgência ele vai para o plenário da casa para ser votado. Então, o governo tirou essa urgência porque milhares de trabalhadores desses aplicativos de transporte se manifestaram contra. Porque o projeto ele é ruim. Ele beneficia o governo, que vai aumentar a arrecadação, ele beneficia a própria empresa, que é a Uber, que a grande preocupação da Uber é criar aquele vínculo, e já tinha aí um universo imenso de processos na justiça, pedindo vínculo entre o trabalhador e a Uber, vínculo trabalhista, ok? Com este acordo, que foi um acordo entre a empresa, entre as empresas, em especial a Uber, a gente está falando aqui as demais também, e o governo, na costura desse projeto, com essa apresentação por parte do governo desse projeto, a Uber automaticamente solicitou ao Supremo Tribunal Federal que pause o julgamento de qualquer projeto de ação trabalhista, porque esse projeto já não cria mais o vínculo, ele já extingue o vínculo, porém o cidadão vai ter que pagar o INSS, vai ter que se filiar a um sindicato, dinheiro para o governo, dinheiro para os amigos do rei, que são os sindicatos loucos para morder uma grana, menos dinheiro para o trabalhador, e quem vai pagar toda essa fatura no final da história? Nós, que andamos de Uber por aí, porque o preço vai subir, vai ficar mais difícil. Então o projeto é ruim do começo até o final. Então por isso os próprios motoristas de Uber se manifestaram, talvez vocês tenham visto por aí, essa manifestação deles, estão aí ativos contra o projeto da Uber. O governo, prevendo que essa urgência ia dar ruim, tirou a urgência, mas o projeto está lá, está andando devagarzinho lá. Se a galera do Uber, em especial, e todos nós não ficarmos alerta, pode ser que na calada da noite se coloque para votação sem a urgência. O PL vai primeiro para as comissões temáticas, certo? Quando não tem a urgência, vai para a comissão temática. E aí, quando alguém faz um pedido de urgência, ele corta toda essa fila e vai direto para o plenário. Aí numa dessa, 10h30 da noite de uma quinta-feira, acontece isso, vota virtualmente, passou, você acorda com o projeto aprovado. Aí vai todo uma outra dor de cabeça. Agora não. Agora esse caso de um projeto de transportes vai parar na comissão de transportes, depois vai ter que parar na CCJ, por exemplo. Tem previdência no meio do caminho também, tem um monte de coisa. Tem outro tipo de trânsito. Aí é uma vitória pequena, inicial, mas uma vitória dos motoristas de Uber. Continuando, como falei agora, só notícia rápida, gente, só notícia pequena, mas que aconteceu nessa semana conturbada pelo X e o Alexandre de Moraes. Nós tivemos a Anísia Trindade, a ministra da Saúde, ela tem um filho que é secretário da Cultura em Cabo Frio. Cultura, saúde. Isso, até então não tem relação. Mas o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde enviou, além do dinheirinho que ela ia enviar, enviou extra 51 milhões de reais para o município de Cabo Frio. Tá? Além do que ele já enviou, tá? Foi um valor a mais. E aí tá todo mundo questionando, falando, nossa, que coisa. Porque na política sempre diziam que a mulher de César não tem que ser honesta. Não basta ser honesta. Ela não basta ser honesta. Tem que parecer honesta. Aí quando eu tenho, por exemplo, sou muito amigo do Ricardo. Ricardo virou presidente da República, ele manda lá uma emenda não. Um dinheirinho para mim, que sou governador de São Paulo. E para os outros, não. Só o meu estado recebeu esse a mais. Aí eu vou falar, meu amigo, calma lá. Na cara, não. É mais ou menos isso. Coincidentemente, esses 51 milhões a mais, anormais, que foi enviado para a cidade, foram 15 dias depois da nomeação do filho.
Então, gente, desculpa, caramba, não é possível, Danilo. Não é possível, gente, não é E possível. aí É tem só uma questão coincidência. que eu falei no comecinho do ano, que a ministra está praticamente blindada, porque a Uhum. Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados Você é toda está com esquerda. o PT, o Uhum. partido em si. Então, cada comissão é temática, ela tem o direito de convocar o ministro correspondente à sua área. Então, eu sou da Comissão de Trabalho, eu posso convocar o Luiz Marinho. Se eu sou da Saúde, eu posso convocar a ministra da Saúde, para ela trazer esclarecimentos. Mas, estando no PT, nenhuma convocação Não vai para aconteceu, nem vai frente. acontecer. Vai se gritar aí 51 milhões que a Prefeitura de Cabo Frio vai Embolsar. embolsar aí. E vai que Sigamos. vai. Nessa semana também tivemos o final do julgamento de Sérgio Moro, que ele é senador pela União Brasil do Paraná. Todo mundo já tinha dado como certa aí a cassação dele, inclusive os urubus já estavam cercando o cadáver que ainda estava vivo, né? Então já tinha aí discussão de quem seria o sucessor do Sérgio Moro, já que ia caçar a chapa inteira. Porém, numa reviravolta, para mim ia ser um placar um pouco mais apertado, mas foi 5-2 pela absolvição das alegações de abuso do poder econômico e do meios de comunicação que foi feito pelo PL, pelo PT, PCdoB e PV contra o então senador Sérgio Moro. Até a Rosângela Moro, que é deputada federal, tinha mudado para o domicílio eleitoral para lá, uma possível manobra dela ser a candidata. Tudo isso até agora foi em vão, porque ele continua sendo senador pelo estado do Paraná. Importante você ressaltar que é a primeira batalha, porque PT já declarou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Eleitoral, ao Superior Tribunal Eleitoral, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Esse julgamento foi no TRE do Paraná. É uma primeira batalha do Moro, realmente foi surpreendente. Eu particularmente achei que ele ia perder por unanimidade. As favas estavam mais ou menos contadas. Aí houve uma reviravolta, houve uma mudança. Sabe como é que é? O entendimento dos juízes foi de maneira diferente, mas o PT vai recorrer, se posicionou já que vai recorrer ao TSE, e no TSE acho eu que a decisão não vai ser igual à do TRE. Vai ficar mais difícil para o Moro conseguir convencer de que ele não foi beneficiado do dinheiro que usou na pré-campanha para presidente da República, que acabou não se tornando senador da República. Acho que ele vai ter uma dificuldade maior, mas aí nós não sabemos exatamente quando, de que forma vai acontecer essa discussão no Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que ainda teremos urubus rodando aí no cadáver vivo do senador Sérgio Moro. Uhum, com certeza, e a gente já discutiu bastante que a Gleisi Hoffmann, possivelmente a mulher do Bolsonaro, o que ficou em segundo lugar também na eleição com o Sérgio Moro, acrescido do Paulo Eduardo terceiro, que era Martins o do Podemos, Álvaro Dias. Dias. Então, assim, é uma vaga que está sendo bem visada aí pelas pessoas. Mas até então, não. Pode ficar tranquilo aí que Sérgio Moro continua sendo, para quem é entusiasta dele, continua sendo senador da República pelo estado do Paraná. Nós também tivemos agora, já na quarta-feira, a votação, enfim, a Câmara foi chutando, mas de fato julgou o pedido de prisão do Domingos Brazão, que ele é deputado federal sem partido pelo Rio de Janeiro. O placar foi 277 a 128 com algumas abstenções e foi votado pela manutenção da prisão. O que chamou a atenção aqui é uma grande quantidade de deputados que votou contra a prisão. Tá? E tem muita gente discutindo aí que o PL é contra a, como que eu posso dizer, a elucidação do crime de Marielle Franco, etc. E aí, eu perguntando para um expert sobre política, ele me explicou tecnicamente o que aconteceu, sem a gente entrar no mérito se foi por isso que o deputado fez A ou B ou não. A gente só pegou, esquece que é o caso. A pergunta que eu tinha feito para o Ricardo é: pode o deputado ser preso preventivamente? E aí o Ricardo me explicou lá que a Constituição Federal tem um artigo específico sobre isso, dizendo que não. Aqui, ó, desde a expedição do diploma, ou seja, uma vez que o deputado ele é diplomado, o deputado não precisa nem ter uma posse, só a diplomação, não poderão ser presos, salvo, ou seja, só pode ser preso nessa condição.
prisão em flagrante delito, que é crime inafiançável. O que é o crime flagrante? Tô pegando a propina aqui. Chegou a polícia na hora, me prendeu. Aí não tem muito o que fazer. Agora, olha, o Danilo pegou propina aí. Aí começa a investigar e no curso da investigação o juiz entende que, por exemplo, deixa eu ver, prisão preventiva, que eu posso ser algum risco à instrução criminal. Ou seja, eu aqui fora posso ser um risco para o processo. Aí ele manda prender preventivamente. É diferente, tá? Veja que não é igual o flagrante que eu estava falando. Aí a questão é, um membro do Congresso Nacional preso preventivamente, como o Domingos Brazão, pode continuar preso? Então tem muita gente que discute que sim, tem muita gente que discute não. Ricardo Rosso, dá aí a sua elucidação sobre o assunto. Aqui nós temos, eu vou trazer para vocês 2 pontos. A letra fria da lei e as emoções do caso Marielle Franco. A morte, da forma que foi feita, da vereadora, trágica, horrenda, e que deve ser punido com os rigores da legislação, quem cometeu esse crime absurdo, que já está preso Lessa, agora já está aí os mandantes e tal, enfim. Isso é uma coisa, isso é a emoção dos fatos. Quase que eu morro agora. Outro ponto. O Danilo já mostrou aqui pra gente o artigo 53, parágrafo inciso 2º da Constituição Federal. Ele é claro. Não pode ser preso o deputado de forma preventiva. Não pode. Não pode. No momento que você permite que isso aconteça, vai abrir uma brecha na interpretação e qualquer deputado daqui para frente, até porque o Congresso já permitiu isso, vai poder ser preso preventivamente. Ponto. Era simples resolver o problema, na minha opinião. Era simples. Era apenas que a prisão fosse convertida para prisão em flagrante. Já que o processo que ele está se respondendo, a investigação que o Brazão está respondendo, coloca ele como membro de um grupo criminoso, de uma organização criminosa. E membros de organização criminosa estão em flagrante contínuo. É crime continuado. Todo momento eu tô na organização. Acabou o problema. Essa grande discussão aí, para mim, foi um jogo de truco entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. E o Congresso perdeu. Fácil. Por quê? Por causa da emoção de alguns parlamentares que não olharam à frente. Porque o Congresso, o Supremo mandou, Franco, prisão em flagrante aqui, até aí para você. Analise, porque os deputados têm que analisar a prisão de um membro do parlamento. E eles analisaram a prisão em flagrante. Com a pressão popular, a fala de alguns, principalmente pessoal de esquerda, atento, o Brazão já estava preso. Ele já estava em cana, não estava na rua, não corria nenhum risco. Para evitar esse problema, na minha opinião, o Congresso tinha que reverter a prisão ou solicitar que o Supremo fizesse para uma prisão em flagrante. E aí sim, tranquilamente manter a prisão. Aí, esse foi o grande jogo de truco entre o Supremo e a Câmara dos Deputados. Agora, foi aberto, na minha opinião, um precedente. Sabemos o que vai acontecer daqui para frente. E com o Supremo que nós temos hoje, nas condições que nós temos hoje no Brasil, com todo respeito à nossa Suprema Corte, tem gente lá que tem decisões monocráticas ainda, pode ser que qualquer parlamentar desse aí que esteja sendo investigado, porque isso só vai acontecer do centro para a direita, não vai acontecer para a esquerda. E por isso a galera da esquerda fez tanta pressão. Eles esquecem que um governo dura 4 anos. Depois pode entrar um outro governo. E o precedente foi aberto. Continuou. Então, enfim, sigamos aqui. No fim do dia, é um pouco disso que aconteceu. Pela letra da lei, não poderia ter mantido a prisão, tinha que ter, já estava preso, solicitava a prisão em flagrante. A conversão em flagrante. Ponto, estava resolvido o problema, o imbróglio jurídico. Mas, assim, não fizeram. Resolveram botar a votação aconteceu. E foi autorizada a manutenção da prisão preventiva de um parlamentar. Nesse caso aqui, falando aqui bem claramente, é feio votar contra a prisão do Domingos Brazão. Eu vi muita gente inteligente, inclusive, gente, comentaristas, colegas meus e tal, falando não tem justificativa para se defender a liberdade. Ninguém defendeu a liberdade. Eu não vi nenhuma fala de nenhum parlamentar, de nenhum partido, defendendo o Brazão. Minto. Eu vi sim, ontem à noite eu vi o que era presidente da Câmara lá, que fez o impeachment da Dilma, surgiu o nome dele. O Eduardo? O Eduardo Cunha dando uma entrevista dizendo que ele tem certeza da inocência do Brazão. Mas Eduardo Cunha, nada a mesma coisa. Né? Então esquece, mas ninguém com mandato que tivesse na CCJ, no Congresso... Tinha um da CCJ que defendeu o que eu vi. Deve ter uma meia dúzia de doido que foi defender o cara, porque deve ser amigo, porque deve ter o rabo preso, não sei, não me importa.
Mas não é ético, não é bacana se defender o cara que o cara já está atolado até o pescoço no negócio da Marielle. Ele tem que ficar preso, ele tem que ser condenado ao rigor da lei. Entende a diferença? Mas condenado da forma certa. Porque senão pode dar problema. Se não for no caso Brazão, no caso Marielle, vai dar problema em outro caso. Então, mas era muito fácil. Era muito, na minha opinião, era um telefonema ali ao Supremo. Olha, ajuda a gente aqui, nós vamos manter o cara preso, mas coloca a justificativa então, correta. Coloca isso a público. Mas não aconteceu. De novo, essa discussão, essa guerra de narrativa, Danilo, essa emoção, porque a esquerda estava lá com cartaz, aquela galera do PSOL, sabe? E acusando os outros. E a pessoa explicando, não, gente, o problema não é, eu quero que ele fique preso também. Porém, da forma correta. Enfim, sigamos aqui, mais um dia no Brasil. Tem um shortzinho lá, o momento que a votação se encerrou. Então você vê que na hora que foi decretado o placar, os deputados ali, Thalíria Petroni e companhia, elas estavam de forma efusiva comemorando a condenação. Condenação não, a ratificação da prisão. Então realmente tinha essa ideia. Olha, se você está votando contra porque você quer que fique impune. Não é bem assim. Mas eu não sou deputado federal. Isso. Você também não é. Então isso não é um problema nosso aí. Não é. Eles que abriram um precedente contra eles próprios. Vida que segue. E, de novo, que a investigação siga. E uma vez comprovado que esse cara que foi responsável por ter determinado a execução, que apodreça também na prisão durante muitos e muitos anos. Exatamente. Aí. Você não é deputado e eu também não. A gente não tem nada a ver com isso. Agora, o próximo tópico você tem. Eu também. Não sei se eu tenho não, viu, Ricardo? Eu tenho carro. Mas você anda de Uber? Tu acha que esse dia do DPVAT o cara vai pagar vai sair de algum lugar. Vai cobrar do teu? Tuxê. Realmente, de fato, você pegou aí. Você se lembra do DPVAT? Né? Um seguro obrigatório que foi extinto no governo Bolsonaro em 2020. O que aconteceu? O governo federal apresentou um PL para que ele voltasse com outro nome extremamente diferente. De DPVAT para SPVAT. Né? Agora ele é o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. Ele vai ser cobrado de todo proprietário de veículo automotor, uma vez por ano no licenciamento, né? E agora você vai ter de novo aqueles casinhos de DPVAT aí, você que é advogado, que não precisa de advogado, mas eu não sei porque todo mundo fala de DPVAT, pensa no advogado. Pela burocracia, nem sabe por onde começar para pedir mas isso. Você que foi vítima, que será vítima de algum acidente aí... Espero que não seja, que não seja, mas caso o seja, você mesmo poderia pedir aí. Mas, de qualquer maneira, esse DPVAT tinha sido extinto, e aí cada um tinha o seu seguro individual contra terceiros ou não, ou se não tivesse, ia para a justiça. Hoje você tem aí, então, de novo, a volta do seguro, né? Mas DPVAT, é SPVAT, que é obrigatório, todo condutor, todo proprietário vai ter que pagar. E caso o DPVAT não cubra as despesas, você tem o Poder Judiciário, que também tinha antes. É verdade, Ricardo. Eu não tenho carro, porém ando de Uber e, consequentemente, essa tarifa vai sair de algum lugar, no caso, o usuário. Sempre é o usuário. A minha maior preocupação aqui, eu acho que a discussão talvez nem seja, na minha cabeça, necessariamente o seguro é caro, é barato, é pouco, é muito. É, mais uma vez, o Estado brasileiro querendo pôr a mão no meu bolso. Eu que já pago seguro, eu que já pago IPVA, sou obrigado, porque eu quero ter mais segurança, a pagar o seguro do carro, tenho seguro de acidentes pessoais, seguro de não sei o que, vou pagar compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, não tenho a opção de não pagar, mais um dinheirinho que eu vou dar para o governo. É muito importante falar aqui que esse DPVAT, agora SPVAT, no governo Bolsonaro, ele foi zerado, ele foi extinto, não existia, era um pouquinho de dinheiro a menos que o cidadão tinha que pagar, e aqui a gente começa a perceber uma diferença entre direita e esquerda no Brasil, grosseiramente falando, ou seja, um quer menos Estado pegando o seu dinheiro e controlando o seu dinheiro, o outro quer mais Estado controlando o que você faz e o seu dinheiro, e isso é importante porque para mim eu quero o meu dinheiro no meu bolso e eu podendo controlar o meu próprio dinheiro. Por que esse imposto também foi extinto lá no governo Bolsonaro? Além dele pregar corte de gastos, ok? Redução de impostos, perdão. Porque o Tribunal de Contas da União, que é um órgão acessório do Congresso Nacional, ele já tinha dado altos indícios de possibilidade de fraude nesse imposto, nesse
nesse seguro? Seguro. Alta probabilidade de fraude. Porque é um pouquinho de cada cidadão que tem carro, que tem moto, que é tirado do cidadão, mas esse montante estava dando 3 bilhões de reais e meio, que alguém tem que gerir, alguém tem que cuidar. O cidadão mesmo que sofre um acidente, na maioria das vezes, nem sabe que existe esse seguro, essa informação não chega lá, por isso que se procurava muitos advogados. Se você sofre um acidente, como que você pega, o que que você faz, aonde você vai, ninguém sabe, mas tiram das pessoas, botam lá no fundo, não sei das quantas, esse dinheiro fica lá sendo gerido por políticos. E muitas vezes, ou contratando seguradoras de amigos. E aí é que está o problema. Enfim, é mais um dinheirinho que não vai estar no meu bolso, nem no seu, que tem carro, que tem moto, e que vai para a mão do governo ou dos amigos do governo. Uhum. Bem, deixa aí nos comentários o que você acha da volta do DPVAT, se você acha que de fato tem que ter um seguro público, gerido pelo poder público, ou se é bom que não o haja e você pague, se você achar conveniente ou não, seguro contra danos a terceiros. Deixa aí nos comentários. Lembrando que qualquer assunto que você quiser comentar, pode comentar sem nenhum problema. Aqui, diferente de algumas instâncias, nós não temos censura. Pode falar o que você achar. É muito bem-vindo, diga-se de passagem, isso enriquece o debate. Continuando, nós temos uma notícia que, na minha concepção, faria um barulho, mas foi pouco comentado. Foi pouco comentado. E mais, todo mundo que comentou fala de acordo com a Folha, ou seja, só a Folha narrou isso aqui e poucas pessoas falaram sobre. Mas vamos lá. Você sabe que compete ao Poder Executivo executar o orçamento. Então eu peguei o orçamento e vou administrando aqui. Ah, a arrecadação está baixa, vou ter que cortar um pouquinho aqui. Ah, a arrecadação aumentou. Oba, vou poder gastar um pouquinho mais aqui e assim vai. O que acontece? De acordo com as expectativas aqui, vai ter 4 bilhões de reais a menos. Então você, gestor, tem que escolher áreas nas quais você vai canetar. Pois bem, de acordo com a Folha de São Paulo, também farei o mesmo dos outros jornais, o presidente Lula fez cortes de aproximadamente 4,9 bilhões de reais. E aí ele pode escolher a área qual ele vai cortar. E ele escolheu as seguintes áreas: farmácia popular, que vai diminuir 20% dos recursos destinados a ela, apesar do governo ter dito que nada vai mudar. Não vai afetar. Eu não entendi se eu dou 20% a menos de dinheiro, mas enfim. As bolsas de estudos do CNPq, então o pessoal aí que é pago para fazer pesquisa pública recebe uma bolsa de estudo de mestrado, doutorado, também vai ter corte aí nas suas bolsas de estudo. E a Bolsa Verde, que é dado para pessoas que moram em, como que eles falam, áreas de preservação ambiental, as APAs, e contribuem para a preservação ambiental, essas pessoas recebiam uma bolsa de R$600 semestrais. Na prática, R$100 por mês, mas eram R$600 semestrais, de acordo com o decreto. Essa galera também vai ter aí um dinheirinho a menos, afinal das contas, 4,9 bilhões de reais é uma grana. O que me chama a atenção aqui, Danilo, você me permite um complemento? Claro. É o seguinte, tem mais de 60 bilhões de reais de emenda parlamentar, tem mais de 16 bilhões destinados para a Lei Rouanet. Por que não foi tirado esses 4 bilhões desse corte aí? Até porque a Lei Rouanet incentiva a cultura e incentiva... O governo passado estava 3,5 bi, estava atendendo todo mundo aí. Nos outros governos, inclusive Temer, Dilma, era menos dinheiro. Não precisava de 16 bilhões, a não ser que eu tenha contas para pagar, né? Que eu tenha que atender a necessidade dos meus amigos aí. Se não é isso, daria para cortar o dinheiro daí, não precisar tirar da, como é que é? Farmácia popular, que é remédio para as pessoas que precisam de remédio. Enfim, gente, eu vou te falar, 60 bi de emenda parlamentar na mão de político. É surreal isso. É inacreditável, mas vamos seguir aí, que senão eu vou falar um... Bolsas de estudo, todo mundo condenava o governo anterior por não incentivar a pesquisa pública, e o pessoal agora está tendo cortando aí, 4,9 bilhões mas a menos aí. Mas esse governo do amor cortou com amor. Com amor pode, com jeitinho, com carinho, né? Aí pode cortar, aí não tem nenhuma aí preocupação. Pode tudo. Isso. Vamos continuar aqui, já chegando no dia de hoje. Na verdade, isso aqui foi ontem à noite que aconteceu, tá? Como a gente sempre fala, gravamos nas sextas-feiras. Isso aconteceu no finalzinho da tarde de ontem. O Lewandowski deu uma entrevista junto com o Bessias e o Comunicações, Paulo Pimenta? O Paulo Pimenta dizendo o seguinte, que ele tinha instruído, ele enquanto ministro da Justiça, instruiu o presidente Lula a vetar parcialmente o projeto que punha fim
as saidinhas. E ele argumentou o seguinte, que as saidinhas têm a função de trazer o preso de volta à sociedade. Não está funcionando? Pode continuar. Mas, de qualquer forma, ele estava mencionando aqui que tinha uma função social, era uma questão humanitária também, e que também privilegiava a individualização das penas, para que cada detento tivesse a pena conforme a sua culpabilidade. Então, ele instruiu, de acordo com ele, sobre a alegação de inconstitucionalidade, que o Lula vetasse a parte do PL que previa o fim das saidinhas. Manteve-se do outro lado a obrigatoriedade do uso de tornozeleiras eletrônicas, o exame criminológico para quando houver o pedido de progressão de regime. Mas o PL que punha fim à saidinha teve o fim da saidinha como veto. E claro, quando um Congresso Nacional aprova uma lei, manda para o presidente pode sancionar, tornar lei ou vetar. Uma vez que ele vete, volta para o Congresso para que o Congresso analise. Então teremos um veto aí presidencial que será analisado futuramente, certo? Certíssimo. Vai ser analisado. Na minha opinião, vão derrubar o veto, vai se criar uma discussão, uma pendenga aí com o judiciário, porque o fato do próprio Lewandowski, ministro, bacana que era ministro e continuou ministro, a gente só precisa falar ministro, apesar de poderes distintos, né? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi ele que fez esse anúncio. Para mim já teve um toque, em política tudo é símbolo, tudo são signos. E o Lewandowski, que era do Supremo Tribunal Federal, agora ministro da Justiça, ele anunciar este veto parcial que o presidente deu, está dizendo, e ele dizer que ele que orientou, porque será inconstitucional, já está mandando a letra. Congresso, se vocês derrubarem o veto, o STF vai lá dizer que é inconstitucional. Vai se criar mais uma discussão entre legislativo e judiciário, sendo assistida pelo Poder Executivo ali. Mas acho o seguinte, Danilo, o PL foi aprovado por uma ampla maioria no Congresso Nacional, a Casa de Leis da população brasileira. O povo brasileiro, em sua ampla maioria, pelas pesquisas que eu acompanhei, aprovam o fim da saidinha, porque as pessoas não aguentam mais a impunidade, a sensação de insegurança que nós temos no Brasil. Enfim, o Lula vetar é ruim para ele, porque a popularidade dele já está em queda, vai piorar isso aí. E essa briga vai se tensionar muito mais entre o Congresso Nacional, que, na minha opinião, vai derrubar esse veto parcial do Lula, porque é uma afronta ao Congresso. O Congresso aprovou por ampla maioria, o presidente com a canetada vai lá e veta. Vai dar problema isso aí. Mas o Supremo depois vai comprar essa briga. Ou seja, mais tensões no futuro teremos, certamente aqui no Política do Bom Senso. Nós vamos abordar esse tema lá na frente. Mais uma vez, já deve ser a quarta ou quinta vez que a PL das saidinhas aparece por aqui. Sigamos. Já chegando praticamente ao fim aqui, mas poucas notícias para comentar. Existe todo um regramento para que você divulgue pesquisas eleitorais no ano eleitoral. Existe regulamentação do TSE e os carambas. Essa semana aconteceu que o Guilherme Boulos foi multado lá pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, por divulgar uma pesquisa. Até aí você fala, ué, foi ele que fez a pesquisa? Não, então por que ele seria condenado? Segundo a alegação, ele não fez uma pesquisa falsa, foi o que disseram de uma pesquisa Frankenstein. Ele pegou um pouquinho aqui, o Ricardo principalmente, ele tem acesso a essas pesquisas e me manda de vez em quando. A gente só fica sabendo, Lula tem 30% de aprovação. Mas na verdade é um puta PDF com um monte, de umas 30 folhas, dizendo, olha, nessas condições ele tem 30%, naquela condição X, Y, Z, com essa amostra de personalidades, faixa etária, caramba, tem 40, enfim. O que aconteceu, segundo o TRE, e quem foi que alegou, que foi o Ricardo Nunes e a Tabata Amaral, ele fez um Frankenstein. Ele fez ali um arranjado para mostrar que ele estava à frente de todo e qualquer adversário. Então multou aí Guilherme Boulos pela divulgação dessa pesquisa Frankenstein no valor de R$53 mil. E eu sempre fico pensando o seguinte, quem paga isso daí, afinal das contas não é ele. É fundo partidário, fundo eleitoral, quem paga sou é você. Eu, ele, todos nós que estamos aqui que pagamos com dinheiro público que vai ser dado para um partido político, o partido paga e está tudo certo. Eu lembro bem, porque quem mais gritou com isso foi a Tabata. Porque no recorte que o Boulos colocou da pesquisa, ele colocou lá, ele tirou a Tabata, não colocou ela na pesquisa, e ela estava na pesquisa, e ele colocou que ele era o primeiro contra todos os bolsonaristas.
Inclusive ela no meio do Ricardo, caminho. não, ele tirou, era por isso que ele tirou ela. Depois ele justificou dizendo, olha, eu tirei ela porque até onde eu sei, ela não é bolsonarista, ela não terá o apoio. Então ele colocou lá o atual prefeito Ricardo Nunes, o ex-candidato Ricardo Salles, que estava no pleito até então, e outras possíveis pessoas que a pesquisa coloca lá. Tira um e coloca outro, né? Tira um e coloca outro. Então ele fez o recorte de, olha, contra todos os bolsonaristas eu estou à frente. Aí faz aquele desenho de ele aqui, o outro aqui, mas na verdade é um ponto de diferença entre um e outro, 2 pontinhos, mas fica a diferença aqui, enfim. Fez um Frankenstein com a montagem da forma como ele apresentou a pesquisa para a população nas suas redes sociais. E aí tomou agora uma canetada. É só uma notícia, porque como o Danilo disse, quem tem que pagar é a gente. Então, no fim do dia, ele 53 mil reais a menos, que vai transmitir, vai sair de um lugar e vai para o outro, e nós que pagamos. Bem, outra coisa que a gente vai ter que pagar aí por uma decisão judicial, se lembra do caso dos móveis, que o Bolsonaro foi acusado pelo Lula de ter surrupiado 261 móveis, se não me engano, do Palácio do Alvorada. Até fiz um short sobre isso, explicando a questão. A juíza entendeu que o Lula, como presidente da República, falava em nome da União. Então, quem tinha que ser processado era a União, não o PF Luiz Inácio Lula da Silva. Então, já que é dessa forma, Bolsonaro então vai processar a União para que ela pague por essa calúnia, vamos dizer assim. Né? De novo, quem vai pagar sou eu, é o Ricardo, é você, todo um pagante de imposto de renda e outros impostos federais aí, porque a União não existe. A União é nosso dinheiro. Né? Alguma coisa sobre falar sobre isso? Eu não concordo com a opinião da juíza, não. Não sei se eu vou ser preso por causa disso. Não sei até que momento a gente não pode mais difícil concordar. Falar de juiz hoje, né? Mas eu vou falar, porque eu vi o vídeo em que o presidente da República, o Lula, falava que o Bolsonaro roubou, ele tirou os móveis. E aí eu acho que mesmo ele sendo chefe do Poder Executivo e falando pela União, ele tem resposta. A União falou que o outro é ladrão? Não. Não acho que tenha essa. Eu sei que tem várias espécies de interpretações aí, mas enfim, no fim do dia é aquilo que você disse. Nós vamos pagar. Vai sair alguma multa. De novo, porque a gente já pagou os móveis. Nós vamos pagar. A gente já paga salário, a gente já paga estrutura, a gente já paga tudo. É só pagar. É loucura total. Só no acordar nosso. Mais cedo para pagar, é só no nosso. Mas enfim. Aqui, Ricardo, normalmente o que acontece é, por exemplo, vamos dizer que eu sou um motorista de ônibus urbano. Estou lá, te atropelei. Você processa o Estado, e aí o Estado depois, se entender que a minha atitude foi dolosa ou culposa, dependendo da situação, aí ele pode me processar pedindo o regresso. Então é isso daí que vai acontecer. A União vai pagar, vai talvez ser até imprecatório, dependendo do valor, entrar na fila. E aí depois o PGR, que é indicado pelo presidente da República, vai analisar se houve dolo aí do presidente da República e pode processá-lo pedindo uma indenização aí pelos danos ao erário público. Continuando aqui, também notícias de última hora, está acontecendo agora enquanto a gente grava. Essa aqui é uma repercussão do nosso primeiro caso lá do Elon Musk e companhia. O Milei, presidente da Argentina, acaba de se reunir com o Elon Musk, muito esperto na minha concepção, dizendo o seguinte: olha, fiquei sabendo aí que vocês estão brigando com o Brasil, vai tirar o escritório de lá. Tem um lugar aqui bem pertinho que pode receber o escritório do X e companhia, tá? Então nós temos um encontro aí entre Milei e o Musk, tá? E ele tá falando, traz para cá que a gente responde. Aí, a confusão que o nosso governo tá fazendo aí, quando a gente fala disso, é emprego. É lógico. Emprego brasileiro que a gente vai perder para a Argentina. Mais uma perca aí que a gente tá perdendo. Parece que o futebol também não estamos muito nessa, né? Então, mais um que a gente está sendo derrotado pela Argentina. Não estou gostando disso, não. Mas, alguma coisa? Não. Para finalizar, nós tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal que... Vou explicar primeiro. Sou presidente da República. Xinguei o Ricardo. Aí me processam porque eu xinguei você, alguém vai ter que indenizar isso aí. Aí eu deixei de ser presidente da República. Aquele processo que estava no Supremo Tribunal Federal iria para a primeira instância, normal. O Supremo disse o seguinte: não, se tem a ver com o ato de ser presidente da República foi cometido durante eu ser presidenciável, a competência do Supremo continua aqui. Então, foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função, que na verdade esse é o nome, ele se estende mesmo que o seu mandato termine. Tá? Então aconteceu essa decisão e agora a oposição está querendo
com que a PEC que extingue o foro privilegiado tenha andamento lá no Congresso Nacional. Tá? O foro por prerrogativa de função, muita gente discute, e aí tem gente que diz que é uma impunidade, porque vai para o Supremo Tribunal Federal, e lá em Brasília é só cruzar um prédio, você tem acesso a todos os ministros, tem todas as críticas. Tem gente que diz que também não é uma coisa boa, porque eu só tenho uma oportunidade de defesa, depois daquilo ali acabou, não tenho direito a recurso, enfim. É uma discussão que, na minha concepção, tinha que acontecer. E o foro adequado é o Congresso Nacional, então vejo com bons olhos que essa PEC vá para frente, pelo sim, pelo não, mas que pelo menos os nossos representantes eleitos discutam o caso no foro adequado. Enquanto isso, o STF está falando. Enquanto o Congresso não falar, a função do Supremo é suprir essas omissões. Esse foro privilegiado, inclusive, dizem que é um julgamento com olho no Bolsonaro, né? Porque quem tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função são os deputados federais, os senadores, o presidente da República, ministros de Estado, entre alguns outros. E quando são processados, esse processo vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Não é como um cidadão comum como nós, que iria aqui para um juiz de primeira instância, poderíamos recorrer aos desembargadores da segunda instância, até chegar lá em cima, se fosse o caso. No caso desses que têm o foro privilegiado, vai direto para o STF. Como o Bolsonaro saiu da presidência da República, alguns dos processos, das discussões que envolvem Bolsonaro que estão no STF, havia aí então a discussão de que elas deveriam ir para a primeira instância, já que agora ele não é mais presidente, então não tem mais o foro privilegiado. Rapidamente, essa discussão entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, e o Supremo rapidamente decidiu que sim, se estende após você ser mandatário, no caso do Bolsonaro, presidente da República. Óbvio que a retaliação está vindo, vamos chamar assim, o Congresso já quer se manifestar e tentar acabar com isso. Vale lembrar que tem um projeto de lei do senador Álvaro Dias, do ex-senador Álvaro Dias, parado há mais de 1000 dias, não sei quantos, é muito tempo, está parado há anos no Congresso Nacional, um projeto que acaba com o foro privilegiado, pede o fim do foro privilegiado. E qualquer político, qualquer personalidade de alto escalão do governo seria julgado em primeira instância, normal como qualquer um mortal. O Ricardo comentou aqui do Bolsonaro, faz todo sentido que ele deixou de ser presidente, então seria processado na primeira instância. Com esse julgamento, tudo o que aconteceu quando ele era presidente continua no Supremo Tribunal Federal. E aqui me lembrou de uma notícia que também, de novo, é aquelas coisas que aconteceram na semana passada, mas a gente ficou sem comentar. Bolsonaro, embaixada da Hungria. Você lembra todo esse caso aí? Eu fiz até um vídeo mostrando que é inviolável o território ali não é um território estrangeiro, é brasileiro, mas é inviolável. Teve uma celeuma aqui entre o Equador e o México, que tinha... E que celeuma, né? Celeuma que é bem isso daqui. Eu não sei se foi no México que invadiu a Embaixada do Equador ou se foi o Equador que invadiu a Embaixada do México. O Equador invadiu a Embaixada mexicana em Quito. Olha que legal. Então cagou para a inviolabilidade, foi lá, pegou o opositor para ser julgado na justiça equatoriana. Entrou na embaixada, meteu o pé na porta da embaixada mexicana em Quito e trouxe o elemento para fora. O interessante é que você vê, não quero ofender de jeito nenhum o povo equatoriano, o povo maravilhoso e tal, mas olha, o desrespeito às regras, ao regramento internacional. Porque tem uma pessoa que está na embaixada do Equador, em Londres, extremamente... Julian Assange. Não foi preso? Não, tá lá. Tá ainda na embaixada. Teve refúgio na embaixada do Equador. Lá em Londres. Lá em Londres. Então, se for levar ao pé da letra, parece que a galera de Londres pode entrar, meter o pé na porta da embaixada equatoriana em Londres e pegar o Julian Assange. Mas acredito que os londrinos não farão isso. O povo... É muito elegante a galera para se reduzir a esse nível aí de descumprimento de acordo internacional. Mas deu uma pendenga com o México já solicitou a retirada do seu embaixador do Equador e ficou meio putinho o presidente mexicano. Inclusive, essa notícia é porque o Lula viajou ontem para Colômbia, e um dos assuntos que ele vai tratar é justamente aí a crise México-Equador. Então, nosso presidente de novo, o Lula indo, o Lula vindo. Dessa vez ele está indo para Colômbia. Enfim, coloquei aqui a imagem do meu excelentíssimo senhor professor, para você ficar de olho no que você escreve nos comentários, viu, gente?
O nosso Política não. Nosso resumo da semana do Política do Bom Senso e do Ricardo Rous também já se encerra agora. As notícias que foram importantes, impactantes, eu acho que você deveria aprender ou se inteirar, foram essas. Agradeço a vocês e vou deixar a oportunidade aqui do Ricardo dizer como é que eu acho o Ricardo lá, ou aqui. @Ricardo Rous Oficial. Em todas Você as vai redes. Me achar em todas as redes, inclusive no TikTok. Inclusive no Essa TikTok. história toda semana a gente toda fala, semana. Né? É uma campanha para o Danilo ir para o TikTok. Seus dados a China já tem, Danilo. Fica tranquilo que ela já tem os seus dados. Né? Em algum momento tu comprou um produto chinês. Não uso AliExpress, fica nada disso. Não, mas tu comprou alguma coisa. Ou eles pegaram só os dados aqui mesmo. Também pode ter acontecido. Então vamos pro TikTok, sem dancinha. Não tenho nada contra quem faz, mas no nosso caso vai ficar ruim pra gente, né? Não é legal. Vamos falar de política no TikTok. Tá. No meu caso aqui, só o Instagram e o YouTube, @Política do Bom Senso. Aqui no YouTube, na verdade, é @Bom Senso. Então, consegui essa arroba certinho. E dá uma olhada também nos vídeos que a gente traz aqui também, além dos mais longos, também tem shorts para explicar aí o que acontece. Ricardo, eu sempre falo 1 minuto, Ricardo. Você tem que gravar em 1 minuto para trazer também os shorts. Isso não. Não é fácil, mas a gente vai tentar se regrar esse ano aí para acertar essa gravação e trazer mais conteúdo para você que dá o privilégio da sua audiência. Deixa o like, comenta, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Toda vez que a gente trouxer um vídeo novo, o YouTube vai falar: Ricardo Rous e o Política do Bom Senso trouxe um vídeo novo. Aí você fica por dentro de tudo que acontece na política nacional e internacional. Perfeito, certo, Ricardo Rous? Exatamente. Faz seu merchan aí, meu amigo. Meu merchan aqui do livro, ó. Manual para não ser enganado por político. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, chama aí no inbox que você vai receber um PDF do livro 0800. O importante aqui é você entender o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, entender um pouquinho mais do funcionamento da máquina pública, para que você não seja enganado pela galera aí. Não importa se você é da direita, não importa se você é da esquerda, certamente você está sendo enganado. E também, inclusive, está vindo a segunda edição aí. Está vindo já agora em julho, não lembro mais. Tá. Julho, 6 ou 7 vai vindo aí, vai estar nas principais livrarias do país. Perfeito. Então a gente vai noticiar também aqui como a gente fez com o lançamento do seu livro. Certo, Ricardo Rous? Perfeito. Certinho também. Então é tudo isso por o vídeo de hoje. Agradeço a audiência de vocês. Um grandíssimo abraço a todos vocês. Um grande abraço. Tchau. Até o próximo vídeo.